Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para nós é uma alegria receber os irmãos aqui em nossa casa, receber a igreja de Cristo, né? Não há nada melhor do que essa reunião, né, daqueles que creem no Senhor Jesus. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor faz no meio, quando a igreja se reúne. Há uma operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E nós estamos muito felizes também porque nós chegamos, né, ao 11º dia das primícias, né, e nós estamos aí já orando pelo mês de novembro de 2023. E não é nenhuma novidade, né, essa transcendência da fé, né? A fé não tem limitação geográfica, né? Nós oramos aqui, oramos pelas pessoas que estão conosco aqui, aquelas que estão no Brasil, que estão distantes. Não há limitação nenhuma, né, geográfica, e também não há limitação de tempo também, né? Nós oramos pelas nossas crianças, pelo dia de hoje, pelo que elas vão ser, né, quando elas crescerem, né? A gente ora até pelo casamento das crianças, né, no futuro. Mesmo. Pela fé a gente antevê todas as coisas, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele também não tem limitação nenhuma. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, orando pelo mês de novembro. Nós temos fé que o Senhor vai proporcionar algo de maravilhoso para nós, para a nossa igreja, né? Nós vamos experimentar coisas grandiosas, né, na presença dEle. E no dia de hoje, né, nós estamos trazendo um estudo sobre a festa dos tabernáculos, né, dando continuidade ao estudo que foi relacionado com as festas judaicas, né? Nós sabemos que o Senhor estabeleceu para Israel 7 festas, né? E algumas dessas festas eram chamadas festas de peregrinos, né? 3 festas dessas, os judeus que estavam espalhados já naquela época, eles vinham dos seus países obrigatoriamente até Jerusalém, né? Para celebrar, né, diante do Senhor. E essas festas, elas tinham uma relação, né, íntima aí, com fatores históricos, né, que o Senhor queria fazer o povo ter lembrança das coisas que aconteceram, né, com o povo de Israel, dessa relação do povo com o seu Deus, o seu libertador, né? Tinha uma relação também com as questões agrícolas, porque era uma sociedade agrícola, então estava voltado também às colheitas, né? E essa festa dos tabernáculos, ela está relacionada com o encerramento, né? Traz o encerramento do período de colheita de Israel. Nós vamos ler um texto bíblico e também tem a questão profética, né, que aponta para o futuro, né? Porque essa festa, nós vamos ver que ela tem uma tipificação, né, do milênio, né? Nós vamos vivenciar como igreja de Cristo, né, esse encontro com o Senhor, né, igreja, Israel e o Senhor, né, onde nós vamos ter esse encontro maravilhoso. Então nós vamos pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo de número 23. Nós vamos ter como base para o nosso estudo. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o 37. Amém? Levítico 23, 33 a 37. Irmãos, estão prontos? 23, 33, né? 23, 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício de libações, cada qual em seu próprio dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, esse foi o mandamento que o Senhor deu ali para Moisés, né? Como nós falamos ali, são 3 festas, as festas que eram obrigatórias, né? Que as pessoas vinham na presença do Senhor, né? Esse mês que o Senhor fala no texto é o mês em Israel que chama mês de Tisri, né?
O calendário judaico ele é um pouco diferente do nosso. O nosso é um calendário lunar e o calendário judaico ele é o calendário... o nosso é o solar, desculpa. E o calendário judaico é o calendário solar, né? Então, para nós, essas festas judaicas, elas são móveis, né? Porque o nosso calendário é solar. Mas para o povo de Israel, essas festas são fixas, né? Então, ele falou, o 15º dia do 7º mês, né? O mês que é o mês de Tisri, será a celebração da festa dos tabernáculos. E o que seria essa festa dos tabernáculos, né? Essa festa, como nós falamos, tem o aspecto histórico, o aspecto agrícola e o aspecto profético. No histórico, o Senhor queria fazer o povo de Israel lembrar o tempo que eles habitaram no deserto. Os irmãos lembram, né, que o povo de Israel, um tempo eles passaram escravizados lá no Egito, né, ficaram um período de 430 anos, né, e aí o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa para marcar a saída desse povo, né, porque nós vamos fazer, como essa festa ela encerra esse calendário de festas judaicas, nós vamos perpassar por algumas delas para a gente entender esse significado. O que o Senhor fala conosco também como Igreja de Cristo, sobre cada aspecto dessas festas, né, o que elas representam para Israel e o que ela nos traz como ensinamento para nós, né? Então, na Páscoa, os irmãos lembram que nós já comentamos em outras pregações das primícias, que era sacrificado um cordeiro, né? Então, na Páscoa não tinha colheita nenhuma, porque estava falando sobre um tempo que o povo era escravo, mas era sacrificado um cordeiro por família, né? E passava-se o sangue nas ombreiras das portas, para que quando o anjo da morte passasse ali pelas casas, não mataria os primogênitos. E aí o povo saiu, né, ali do Egito logo em seguida, né? Então o Senhor estabeleceu essa festa para lembrar do sacrifício. E para nós esse sacrifício do cordeiro aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E lembram que depois, logo imediatamente, a festa da Páscoa, né, que era no mês de Abib, era imediatamente celebrado a festa dos pães ázimos, né? Que, só para recordar os irmãos, pão ázimo é aquele pão sem fermento, né? Que fala, primeiro, como eu falar, Páscoa fala do sacrifício. Os pães ázimos falariam o quê? Da santificação do povo. O Senhor estaria tomando o povo como um povo particular para Ele mesmo, né? E aqueles pães ázimos, né, que representam o Evangelho, a palavra, sem fermento nenhum, também é o nosso Senhor Jesus. E era feita a festa imediatamente após a Páscoa. Ou seja, depois que se aceita o sacrifício de Jesus, imediatamente se começa um processo de santificação, né? E aí já começa também as primícias, né? Por quê? Porque o povo, ele habitou, né, no deserto sem terra nenhuma. Mas a partir do momento que eles habitaram na terra de Israel, né, eles eram alimentados pelo Senhor com o maná, mas quando eles entraram na terra, fizeram a primeira plantação deles, né, na primeira colheita que eles tiveram, né, na primeira colheita eles já fizeram uma oferta ao Senhor e cessou o maná. Então nós temos aí Páscoa, pães ázimos, 16º dia de Abib, primícias, aí já começa as ofertas perante o Senhor, né? E depois dessas festas vem o quê? A parte da festa de Pentecostes. Foi também apresentado durante esse período de primícias, né? No Pentecostes também era uma situação de colheita, né? A colheita do trigo especial, né? Então o povo se reunia, apresentava diante do sacerdote, né? E depois essa festa de Pentecostes eram 50 dias após a Páscoa. Aí nós vamos depois para a festa dos tabernáculos, né, que era a terceira festa que as pessoas se apresentavam diante do Senhor. E nessa festa dos tabernáculos, ela era logo depois da festa do Yom Kippur, que era o dia de expiação, né? Isso nós estamos falando mais ou menos correspondente ao nosso setembro, outubro, né? Então, um pouquinho antes do tabernáculo, tinha Yom Kippur, expiação. Na festa de Yom Kippur, não tinha como as pessoas estarem alegres. Não era para se alegrar. Era um período para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, né? Então as pessoas lamentavam, né? Se lembravam dos seus pecados, se arrependiam diante do Senhor, né? Isso traz um ensinamento para nós também, né? Que a caminhada do cristão não é a caminhada só de alegrias, né?
Existem momentos que são tristes. Há momentos de choro e há momentos de alegria, né? Porque quando nós quando nós reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus, né, reconhecemos que Ele morreu por nós e nós éramos pecadores, aquele pecado que nós cometemos nos traz tristeza, né? E o Yom Kippur era um momento em que o Senhor visitava o povo se entristecia, né? Mas a tristeza, ela não durava muito, né? Porque logo depois vinha a festa de Rosh Hashanah, que era o ano novo judaico, uma vida nova que era apresentada para as pessoas, né? Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento triste, né? Muitas vezes as pessoas hoje, não, ninguém pode ficar triste e tal, mas existem momentos que são momentos de luto também, né? Momentos de tristeza. E nós oramos, mas nós passamos por esse momento, oramos juntos, né? A palavra fala para chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, né? Essa é a vida cristã, né? Muitas vezes as pessoas, não pode ter tristeza, né? Já quer procurar logo um psicólogo, quer, né, tomar um remédio, mas às vezes tem um tempo para todas as coisas, né? E o Senhor, Ele está com o povo em todos esses momentos. E aí vem o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, né? É uma novidade de vida. E logo em seguida vem essa festa das cabanas. E a festa das cabanas, que é o dos tabernáculos, é uma festa assim de alegria, de gratidão, por tudo isso que o Senhor nos mostrou através dessas festas judaicas, né? Então nós vemos, por exemplo, que na Páscoa, não se pode ter festa de pães ázimos, né, se não tiver a Páscoa. Ou seja, não dá para você festejar o Senhor com as primícias sem se lembrar do sacrifício, né? Não dá para você ter o Pentecostes, a colheita do Pentecostes, sem passar pelas primícias, né? Então tudo, uma coisa está ligada com a outra, né? Não dá para você ter a festa do tabernáculo sem ter tido a parte da expiação, né, do Yom Kippur e do Ano Novo. E o que era essa festa do tabernáculo, né? As pessoas, o povo de Israel, ele vivia nesses 40 anos de deserto, da saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, eles viviam em cabanas. Eles não tinham casas, propriedades deles fixas, né? Então, o Senhor fazia eles lembrarem desse período, em um período que eles passaram em que Deus sustentou ele em todas as coisas, né? Porque durante esses 40 anos no deserto, a palavra diz que o Senhor, ele mandava uma nuvem, né, durante o dia, e essa nuvem servia como refrigério, né, do sol causticante do deserto, né, e também como uma direção para o povo, para caminhar no meio do deserto. E à noite o Senhor mandava uma coluna de fogo, que aquecia o povo na noite do deserto, também afastava os animais peçonhentos, né, e as feras, protegendo ali o povo de Israel, e foi mantendo. E todos os dias, todas as manhãs, bem cedo, o Senhor fazia descer do céu o alimento, né, o maná, para o povo. Então, mas eles habitavam em cabanas. A situação do povo de Israel, porque essas festas são realizadas até hoje, eles já entraram na Terra Prometida, né? Mas eles nessas festas, durante 7 dias, eles saem de suas casas, do conforto dos seus lares, e eles montam cabanas. E é interessante que eles montam cabanas, né, normalmente fora ali de Jerusalém, né? São cabanas simples, né? E é uma festa muito alegre, eles fazem cabanas coloridas e as pessoas ficam ali se lembrando. E isso tem uma tipificação muito interessante, né? Porque quando o Senhor faz eles lembrarem que eles estão nessa terra, mas eles não pertencem a essa terra. Eles são peregrinos aqui, nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. E quando, imagina o seguinte, aquelas famílias, né, com crianças, com filhos, né? Imagina que há uma alegria, né? Porque qual que é a criança que não gosta, né, de fazer um acampamento, assim, né? Opa. Fora da cidade, né? Mesmo, tudo bem, é uma coisa diferente. Vira, né, um sofá de casa para fazer. Né? Então, leva algumas coisas ali e no começo tem aquela alegria, né? De estar curtindo ali com os pais, uma situação diferente e tal, né? E vai passando o tempo, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto. Quando vai chegando nos últimos dias, no sexto, no sétimo dia, né? Os irmãos podem imaginar que já começa a ficar meio incômodo. Os irmãos têm essa noção? No começo tem aquela novidade, né? Aquela novidade de estar na cabana e todas as crianças todas se divertindo, tudo. É a nossa caminhada, né?
Nós desfrutamos de muitas coisas boas, né, nessa terra. Mas nós, na verdade, nós não pertencemos a essa terra aqui. A nossa terra está no céu. Essa é a nossa nação. Que tipifica o quê? Jerusalém. Né? Nós, a palavra fala que nós temos saudades, né? Nós não chegamos no céu ainda, mas nós já sentimos saudade, porque o nosso lar é ali. Nós estamos num período aqui da Igreja de Cristo, né? E nos últimos momentos, né, desse período da igreja aqui na Terra, já começa a ficar um pouco incômodo. Né? Aquela cabana já começa a ficar, né, uma coisa meio bagunçada, e a gente não vê a hora de voltar, né, de entrar de novo, de entrar na cidade, né, na cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma coisa maravilhosa, né? Por exemplo, antes dessa festa do Tabernáculos, né, tem a festa do Pentecostes, que é a tipificação do Espírito Santo que foi derramado ali e surgiu a Igreja de Cristo. Né? Para os judeus era a festa das uvas, das passas, daquelas colheitas que traziam e apresentavam para os sacerdotes. Né? E nós sabemos que foi um marco na igreja primitiva do derramar do Espírito Santo, numa festa de Pentecostes. Lembram disso? Né? Os irmãos lembram que havia um som, quando Pedro começou a pregar, havia um som como de um vento impetuoso, né, que invadiu ali. Aquele vento do Pentecostes era uma coisa normal, sabia? Nesse período da colheita. Né? E eu vou explicar por que esse vento era normal. Porque no Pentecostes, esse vento ele era muito importante para a colheita do trigo. Né? Sabe por quê? Porque o vento batia e o trigo se deitava. Né? Os irmãos lembram da parábola do joio e do trigo? Né? Que o joio e o trigo eles eram plantados juntos. Né? E tem uma característica, né, que o trigo, os irmãos sabem que vai ter uma separação, né, do joio e do trigo. Né? O trigo, o caule dele, ele é flexível. Então quando o vento bate, que representa o Espírito Santo, né, o servo de Deus, ele se deita, né? Ele bow down, né? Ele se prostra diante da presença do Senhor, do Espírito Santo. Né? E o joio, ele tem o caule rígido, duro, ele não se enverga. Né? E isso para a colheita é muito importante, né? Para a separação que vai haver. Né? Então, para aqueles que não são do Espírito Santo, né, não há movimentação do Espírito Santo suficiente para que a pessoa reconheça a presença do Senhor. Né? Então, vai ser muito importante, né, esse vento que teve no Pentecostes. E os irmãos lembram, né, que muitos se converteram, né, por aquela pregação de Pedro. Muitos se converteram, foram 3.000 almas se converteram, né? Mas muitos não. Muitos ficaram ali rígidos, né? Achando que era uma manifestação de embriaguez, né? Olha, esses varões galileus aí, eles não... Como que eles podem estar falando alguma coisa e a gente está ouvindo em outra... Eles devem estar cheios de mosto. Eles devem estar embriagados. Né? Então, nessa última hora, a gente vê também, né, os zombadores. Né? Nós reconhecemos os sinais. Né? A igreja reconhece o sinal. Essa festa de Pentecostes, ela também era uma sequência da festa de trombetas. As trombetas que eram tocadas também relacionadas com colheita. Então, quando se tocava a trombeta, né, parava-se a colheita, o que estava nos ombros era levado como colheita, e o que ficava no chão era deixado. E fala diretamente a respeito do arrebatamento. Né? Quando o Senhor vai vir para levar o povo de Deus. Né? E não vai haver arrebatamento sem ter o toque da trombeta. Os irmãos conseguem entender? Então, marcando cada festa com os acontecimentos que nós estamos vivendo. Por isso que é profético, porque as festas foram estabelecidas naquele tempo e elas apontam para um tempo futuro. Pastor, acho que saiu o som. Esse tempo, né? O Senhor, né, a trombeta está tocando. Os sinais, né, do final dos tempos estão evidentes aí. Né? Não falta mais nada. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Glória a Deus. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, né, receberam esse Espírito Santo. Nós nos prostramos diante da presença maravilhosa do Senhor Jesus. Né? Mas há um povo que vai ficar rígido aqui, né, que não vai se encurvar diante da presença do Senhor. Né? E depois de todas essas situações aí,
quando tiver a última colheita, que diz respeito a essa festa do tabernáculo, vai ser o momento em que, né, as cabanas são deixadas, né, são deixadas as cabanas, os tabernáculos, o Sukkot, né, que é o nome em hebraico, e haverá a entrada na cidade celestial. A entrada da Jerusalém celestial. Glória a Deus. E aí vai ser essa reunião que vai ser da igreja com o povo de Israel, e nós vamos viver eternamente ali com o nosso Senhor Jesus. E a palavra diz que nós seremos reis e sacerdotes, né, porque nós vamos reinar junto com o Senhor. Todas essas festas, né, as ofertas eram apresentadas no templo. Né? E o templo, né, você vê, eram 3 festas. O templo era dividido em 3 diferentes espaços. Você tinha no templo a parte do átrio do templo, né, onde estavam ali os sacerdotes. Havia ali o altar de pedra para queimar o holocausto, né, o sacrifício ali. E uma bacia para limpeza, lavar os sacerdotes, a purificação. Né? Tudo era questão dos sacerdotes. Né? Depois tinha um local no templo em que era um lugar santo. Né? Ali no lugar santo havia uma bacia de ouro também, com água, e havia também a mesa com os pães do propiciatório. Né? Nesse momento, os sacerdotes, eles trocavam suas vestes e entravam no lugar santo do tabernáculo. E depois do lugar santo havia um véu, né, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que é o maior símbolo da presença de Deus, era a Arca da Aliança. Né? Nesse local santíssimo entrava somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue ali. Ele ia até a arca, né? Então imagina que a arca estava aqui, só que ele não dava a volta na arca, ele não, né? Porque ali era o local da presença do Senhor. Né? Mas ele entrava ali anualmente. Então imagina esses 3 espaços no templo relacionados com as 3 festas. Né? Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, né? O que aconteceu? Foi rasgado esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era um lugar que ninguém podia entrar, somente o sacerdote, né, o sumo sacerdote. E Jesus, ele inaugurou essa passagem. Quando ele morreu na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Né? E é como se Jesus, né, falou assim, olha, porque nós não tínhamos, nenhum de nós aqui, né? Eu imagino Jesus pensando, olhando para mim, olha, o Raul não tem condição nenhuma de entrar nesses lugares aqui. Não tinha condição de entrar no átrio do templo, não tinha condição de entrar no lugar santo, né? Não tinha condição de entrar no Santo dos Santos. Né? Então, por isso que ele olhando para mim, olhando para o pastor Will, para o Alexandre, né? para as Anas aqui, para a Jéssica, para as crianças que estão aqui, nós não tínhamos condição nenhuma de estar nesses lugares. Aí Jesus falou, não, deixa que eu vou lá. Eu vou lá, né? Morrer na cruz para que eles venham Glória comigo. a Deus, aleluia. Né? Porque ele foi lá e rasgou e inaugurou essa entrada nossa. É como se ele, em cada pedaço do templo, né, em cada festa que foi feita, né, a Páscoa, quando nós falamos, né, o sacrifício dele, né, ele falou assim, olha, vem Raudinei, vem pastor Will, vem Alexandre, vem Jéssica, vem todos atrás de mim. E ele foi entrando no lugar que a gente não poderia entrar. Né, o Santo dos Santos, até que ele rasgou o véu, né, e abriu para que nós entrássemos ali e tivéssemos, né, essa habitação plena com o nosso Deus. Por isso que é um momento de alegria, por isso que nós nos apresentamos diante do Senhor, né, com essa gratidão. E não tem como a gente entrar em todos esses lugares, né, onde não tinha permissão, sem lembrar de cada item dessa festa. Sacrifício, santificação, né, nos pães asmos. Porque essa caminhada nossa, né, ela é imediata. Sem santificação, nós não temos como passar atrás de Jesus. Jesus falou, segue-me, mas segue-me em cada etapa dessa. Né? A santificação. Aí depois você tem ali o arrependimento. Né? O arrependimento de pecado. Se você não tiver arrependimento de pecado, se você não se entristecer com o pecado, não tem como você seguir Jesus Cristo. Né? E aí você vai por cada etapa, né? E depois vem as trombetas, né? As trombetas aí é o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?
Então nós nos alegramos, né? O Senhor estabeleceu essas festas e nós nos alegramos por ver a forma como o Senhor fala com Israel, fala conosco, né? A importância de nós nos apresentarmos diante do Senhor, né? Com aquilo que o Senhor mesmo nos deu para sustento durante o nosso período de peregrinação. A palavra diz que o Senhor sustentou o povo de Israel no deserto por 40 anos e as suas vestes não envelheciam, né? Os seus calçados não envelheciam também. Você pode imaginar um negócio desse, esse milagre, né? 40 anos, durante 40 anos o corpo cresce, né? Imagina lá o Noah, a Sarinha, né? O Miguelzinho, vai crescendo, né? E a roupa vai ajustando, né? Glória a Deus, vai ajustando conforme vai passando o tempo. Olha o cuidado do nosso Deus, né? Ele é o provedor de todas as coisas, né? O povo passava sede, ele tirava a água da pedra, né? O Senhor mandou um vento quando eles tinham vontade de comer carne e mandou as codornizes. Não houve situação em que o Senhor não intercedeu, né, junto ao povo, né, de nos reunirmos fazendo menção dessa festa dos tabernáculos, reconhecendo, né, que a nossa habitação aqui nessa terra é uma habitação temporária. O nosso galardão não está aqui nesse mundo, meus irmãos, né? O destino da igreja é muito maior do que isso. Nosso destino é no céu, é celestial, né? Então o Senhor tem muito mais para nos oferecer, né, para a honra e para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor nos abençoe com essa palavra e que a cada dia a gente possa sempre se apresentar diante do Senhor com esse sentimento de gratidão, celebrando, né, porque tão grande salvação que o Senhor nos deu, né? Você pode dar um glória a Deus aí, você pode levantar e dizer que o nome do Senhor é maravilhoso, que Ele é santo, cante louvores a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda exaltação. Ele está cuidando de você. Nada vai faltar durante o período que você estiver na presença dEle, né, aprendendo dEle. Os judeus, eles se apresentavam ali diante do altar com parte daquilo que o Senhor tinha dado para eles, né, como sustento, e parte era dada para os sacerdotes, né, e era como se fosse um reconhecimento daquilo que os sacerdotes traziam como ensino da palavra, e esse ensino da palavra trazia enriquecimento verdadeiro para eles, e por isso que era uma nação próspera, né, porque eles tinham um coração generoso, expressavam sua generosidade daquilo que o Senhor tinha dado para o povo, e assim é feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos entregar as nossas ofertas ao Senhor, se você trouxe. Bom, Raul lembrou aqui por fim, nosso pastor Raul lembrou aqui por fim, sobre a questão do sacerdócio. O apóstolo Paulo falou no Novo Testamento que aquele que foi instruído na palavra, ele reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Até o século XVII, a teologia foi reconhecida como a rainha de todas as matérias. Tudo que se estudava, tudo que se falava a respeito de qualquer assunto, podia ser medicina, podia ser qualquer tipo de ciência. A teologia era a base para qualquer tipo de pensamento. Foi logo depois do iluminismo que isso deixou de ser verdade, começou o secularismo a entrar em várias áreas e hoje a palavra de ordem é a ciência, né? Tudo tem que estar debaixo da ciência. E Paulo alertou isso lá no final, falou a falsa ciência. Hoje em dia a gente é tentado a, mais uma vez, como a gente tratou durante esses 12 dias até agora, de achar que as nossas finanças não tem nada a ver com o mundo espiritual. Nós somos tentados de achar que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia nada tem a ver com o mundo espiritual. Que as coisas são processos matemáticos de equações e acabou, e é só isso aí mesmo, e é o que tem. Nós somos uma poeira cósmica viajando no universo. É por isso que a gente vê a beleza, como o pastor Raul estava falando, desse tipo de festa que Deus instituiu. Esse tipo de festa era que é para as pessoas não olhassem o agora, não olhassem a sua situação hoje e se esquecessem por onde eles passaram. Era justamente eles entenderem o que foi que os seus antepassados passaram. Agora eles estavam enriquecidos, eles ficariam enriquecidos.
E voltar para o tabernáculo tinha essa aproximação da realidade que Deus chamou eles para viver. Porque a gente nunca se esquece de onde a gente passou, né? Você sabe onde você passou, eu também sei onde eu passei. Eu também sei o que aconteceu lá no passado. Posso te dar um pequeno testemunho? Hoje eu achei, junto com a Aninha, estava lá fuçando na internet, hoje eu achei a lista de passageiros do navio que trouxe os meus bisavós paternos e maternos para o Brasil. Os meus bisavós maternos, né? Para o Brasil. Não, os pais da minha avó e os pais do meu avô chegaram no Brasil no dia 28 de outubro de 1929 no mesmo navio. Que coisa, né? E eu achei a lista de passageiros dele com os nomes dele lá escrito lá, Romênia. Era da Romênia. Né? E a gente vê a história. Hoje eu fiz uma tenda lá um pouquinho lá em casa e fui ali tabernacular ali naquela tenda, né? Você fica imaginando o que essas pessoas não passaram, qual foi? Eu estava falando para a Ana, né? 2029, daqui 7 anos, daqui 6 anos, né? Se comemora 100 anos de imigração da família Gutnick. Já pensou? 100 anos de imigração para o Brasil. E eu agora, 4ª, 5ª geração, imigrei de novo. Né? A gente não sabe onde a gente vai estar. É importante a gente olhar para trás e ver o que Deus fez. Amen. O que Deus escreveu. O que Deus... Porque é o seguinte, nós não vimos o esforço. Mas o tanto de trabalho que deu para trazer você até aqui. É que Deus não se cansa, Ele não dorme. Mas vai você trabalhar no lugar dele para ver se você consegue com todo o seu esforço. Vai você fazer no lugar dele para ver se você consegue te trazer no lugar onde ele te trouxe. Para um lugar espaçoso. Para um lugar cheio de bênção. Para um lugar cheio de alegria. O Raul lembrou da festa do Yom Kippur sobre a questão de olhar para dentro de si e se arrepender. Da tristeza. De perceber que por você mesmo você não consegue alcançar. Paulo disse assim, que a tristeza em Deus, não a tristeza nas nossas mazelas, não a nossa tristeza no nosso pecado, no sentido de que, poxa vida, eu fiz isso de novo, mas a tristeza em Deus, de olhar para Deus e falar, Senhor, eu fiz isso contra o Senhor. Senhor, eu causei isso ao coração do Senhor, eu trouxe esse dissabor ao Senhor. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu lembro de alguém me contando, um amigo me contando, que ele falou que o pai dele nunca deu uma surra nele. Ele falou que eu nunca apanhei do meu pai. Da minha mãe eu apanhei muito, mas do meu pai eu nunca apanhei. Né? Eu não tive a mesma experiência que ele. E ele falou assim, né? Mas o dia que eu bati o carro, eu tinha 14 anos de idade e eu quis dar uma volta de carro no quarteirão com a pretensão de estacionar o carro na garagem. Então eu dei uma volta tal, e fui estacionar. Na hora da volta que eu dei no quarteirão, eu bati o carro. Que beleza, né? E aí minha mãe puxou minha orelha, arrancou meus cabelos e tal, meus irmãos. Na hora que meu pai chegou, meu pai olhou pra mim e falou assim, você precisa disso? Você não podia, se você quisesse andar de carro, você não podia ter pedido alguém para te dar uma volta? Você não precisa fazer isso. Ele falou que quando ele viu o pai dele decepcionado dele com aquele jeito, ele falou assim, quase que ele falou pro pai dele, me bate, pai. Porque fosse melhor tomar uma surra do pai dele do que perceber que ele machucou o coração do seu pai. Nós machucamos o coração do nosso pai. Mas ele agora nos faz habitar num lugar espaçoso, onde a gente faz memória de que aquela ferida do passado, na verdade, foi uma porta aberta para nós morarmos no lugar espaçoso que nós estamos hoje. Através de Jesus, aquilo que causou a morte de Jesus, foi também o que causou a maior vitória da nossa vida, o perdão do nosso pecado e o nosso nome escrito no livro da vida. Já pensou nisso? Amém. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, você não teria acesso à vida eterna. Aleluia. Se ele não tivesse passado pelo que ele passou,
você não teria uma porta aberta. E agora todos nós estamos aqui olhando, contemplando o Cordeiro de Deus, habitando nessas rápidas tendas aqui do nosso coração, se lembrando daquilo que passou. Eu tenho certeza que depois de perceber que passou muita coisa, você tem muita coisa para se alegrar hoje. Mês de novembro é o mês da gratidão. E o Xandinho quer passar os envelopes aqui, meu amigo? É o mês da gratidão. E nós agradecemos a Deus de coração. Isso é um hábito que nós temos. Por favor, não se sinta constrangido em contribuir com nada. Você que está com a gente pela internet, você que está com a gente aqui, não se sinta constrangido a contribuir. Isso é uma atitude voluntária do nosso coração que nós fazemos nesse tempo de primícias na nossa igreja. Mas eu tenho muito para agradecer. Se eu colocasse o cheque da semana aí, eu não conseguia. Nós vamos orar junto, tá, Laine? Se você quiser segurar, a gente vai orar junto depois. Sim, qual que é a passagem da Bíblia para hoje? Nós estávamos lendo em Levíticos capítulo 23. Se eu quero anotar aqui, porque eu quero... Tá bom, sim senhora. Capítulo 23, a partir do versículo 33. E a gente tem muito que oferecer para Deus. O mês de novembro é o mês da gratidão, é o mês do Thanksgiving, né? No Thanksgiving, a gente de uma maneira simbólica habita em tendas. A gente se lembra o que a gente passou durante o ano. A gente se lembra daquilo que Deus fez em nós, né? Aleluia. O mundo que a gente vive hoje é muito emocional, é muito sentimental. As coisas do preto e do branco já até passaram. É só olhar para a situação de alguns países do nosso, por exemplo, que até mesmo a corte mais alta, ela está atuando por conta de sentimentos. É as sensações, é o medo. Não é o ato jurídico, é o ato do sentimento. Os homens nunca foram tão emotivos. Mas nessa convulsão de emoções, eu quero chamar o seu coração nessa noite a ser grato a Deus. Aleluia. A ter gratidão a Deus. A sua oferta hoje é uma oferta de semente de gratidão. Você quer mostrar ao Senhor hoje, através desse gesto, seja ele financeiro, seja ele de adoração, de que em novembro, quando chegar lá, você vai estar agradecido a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Amém.